Era uma tarde abafada nos arredores de São Paulo, daquelas em que o sol parece colado no céu, sem a menor intenção de dar trégua. Roberto Carlos havia saído do centro de treinamento onde mantinha um projeto social para crianças carentes e decidiu fazer uma visita rápida a um ferro-velho local. Queria encontrar algo curioso, talvez uma roda antiga, uma plaquinha vintage para pendurar na parede do refeitório. Nada fora do comum. Para ele, esses pequenos detalhes davam charme ao espaço e contavam histórias, mesmo que silenciosas. Ao entrar no terreno poeirento, foi recebido pelo dono do local, um senhor falante chamado Seu Ademir, que já o conhecia de vista. Trocaram algumas palavras sobre futebol, sobre o calor escaldante, e depois Roberto ficou livre para vasculhar o espaço. Ele caminhava entre pilhas de ferro retorcido, motores antigos e portões sem dono, quando, de longe, viu uma figura estática. Era um homem magro, de cabelos completamente brancos e postura curva, que estava em frente a um veículo coberto de poeira. Um velho carro, quadrado, com o teto amassado e as rodas afundadas no chão duro. Era uma ambulância. Roberto não deu muita importância no momento. Seguiu andando, pegando uma roda aqui, olhando um espelho ali. Mas algo naquela cena ficou na sua cabeça. Talvez fosse o modo como o senhor olhava para o carro, como se estivesse diante de um retrato da família. Havia dor, nostalgia, mas também uma firmeza silenciosa. Aquela imagem mexeu com algo dentro dele, mas ele sacudiu a cabeça e continuou. Na hora de pagar pelas tralhas que tinha separado, Roberto fez um comentário despretensioso. E aquele senhor ali? Está faz tempo olhando aquele carro. Parece até que conhece a ambulância de longa data. Seu Ademir soltou um suspiro, como quem abre a porta para um segredo antigo. Ah, aquele é o seu Bento. História daquelas que você não escuta todo dia. Roberto arqueou as sobrancelhas, interessado. Ele era motorista dessa ambulância por mais de 20 anos. Mas não é como você está pensando. Não era da prefeitura, nem de empresa nenhuma. Aquilo ali foi comprado com o dinheiro dele mesmo. O homem usava o carro para socorrer gente ferida, levar para o hospital, fazer parto no caminho. Tudo de graça. Não cobrava um centavo. Roberto parou por um segundo. O suor escorria pelas tenhas da camisa, mas ele não se moveu. Olhou de volta para a ambulância, depois para o homem. Mas por que ele parou? Cansou? Seu Ademir deu de ombros. A ambulância não aguentou. Já tinha passado da hora de parar. Motor batido, freio que não funcionava, a carroceria toda comprometida. Ele tentou arrumar, mas não tinha condição. Acabou largando aqui. Disse que não queria vender, nem desmontar. Para ele, isso aí é parte da vida. Roberto não sabia o que dizer. A história se desenrolava em sua mente como um filme. Voltou para o carro com os olhos fixos no espelho retrovisor, observando o homem, ainda estático diante da ambulância. Aquilo não era normal. Era como se existisse um vínculo invisível entre aquele senhor e o veículo destruído. Não era apego ao bem material. Era outra coisa. Memórias. Gente salva. Histórias que ninguém mais contaria. Nos dias seguintes, a imagem do seu Bento não saía da cabeça de Roberto. Em meio às gravações, treinos e compromissos sociais, ele se pegava pensando naquele olhar. Resolveu pesquisar mais. Descobriu que o homem morava em um bairro simples da zona rural, a mais de 30 quilômetros dali. Pegava ônibus todo dia, mesmo sem mais dirigir, e passava parte da manhã sentado no bar de sucata, só para ver como estava a velha companheira. Roberto sentiu algo que fazia tempo que não sentia. Não era compaixão comum. Era admiração profunda. Ele, que já tinha ouvido tantas histórias, dado entrevistas, sido homenageado, se sentiu pequeno perto daquele homem. Um anônimo que, por 2 décadas, salvou vidas sem pedir nada em troca. Na semana seguinte, pegou o carro sozinho, sem segurança, sem assessoria, e foi até a casa do seu Bento. Bateu palmas na frente do portão de madeira lascada. Uma senhora abriu a porta, desconfiada. Roberto se apresentou, humilde. Vim só para conversar com ele. Não precisa avisar nada. Minutos depois, seu Bento apareceu, com a mesma postura encurvada, mas um brilho nos olhos. Reconheceu o ex-jogador, mas não fez alarde. Convidou-o para entrar. Tomaram café em copo de requeijão, sentados numa varanda estreita. E ali, naquele fim de tarde silencioso, Carlos ouviu mais do que palavras. Ouviu a alma de um homem que nunca precisou de fama para ser gigante. E foi ali, enquanto o sol caía no horizonte e os passarinhos pousavam nos fios,
que Roberto tomou uma decisão silenciosa. A história do seu Bento não ia acabar numa pilha de ferro velho. Não se o coração dele ainda batesse forte por fazer a diferença no mundo. Nos dias que se seguiram àquela estranha cena no ferro velho, Roberto Carlos não conseguia tirar da cabeça a imagem do senhor de cabelos grisalhos, com os olhos fixos na ambulância enferrujada. Não era apenas um olhar de saudade, havia algo mais profundo, quase uma dor silenciosa que atravessava o tempo. Aquela imagem ficou impregnada na mente de Roberto, acompanhando-o mesmo nos treinos, nos compromissos profissionais e até nas conversas mais triviais. Ele se sentia incomodado, como se tivesse deixado passar algo importante. E ele odiava essa sensação. Foi então que, em uma manhã nublada de sábado, ele tomou uma decisão inesperada. Pegou o carro e dirigiu de volta ao mesmo ferro velho, mesmo sem saber exatamente o que procurava. Chegando lá, o dono do local, um senhor simpático chamado Elias, que o havia reconhecido imediatamente da última vez, o cumprimentou com um sorriso curioso. Roberto Carlos voltando aqui? Isso sim é novidade, disse em tom brincalhão. Roberto, sem rodeios, perguntou sobre o homem da ambulância. Elias arregalou os olhos por um instante e respondeu: Ah, o seu Bento? Aquele homem é uma lenda aqui no bairro. Vive simples, mas com um coração maior que esse pátio inteiro. Curioso, Roberto pediu que Elias contasse mais. O velho ferreiro então se encostou em um monte de sucatas, cruzou os braços e começou a relatar a história de Bento. Bento havia sido motorista de ambulância por mais de 20 anos, trabalhando para o hospital municipal da região. Nunca se casou, não teve filhos, mas foi pai, irmão e salvador de muitos. Era o tipo de pessoa que, mesmo fora do expediente, mantinha as chaves da ambulância no bolso, pronto para qualquer emergência. Depois que se aposentou, comprou com as economias uma antiga ambulância desativada. Reformou ela com suas próprias mãos, peça por peça, e passou a usá-la para ajudar pessoas carentes da comunidade. Doava tempo, combustível e coração. Levava idosos para exames, socorria acidentes nas estradas, transportava doentes em horários em que o sistema público estava indisponível. Fez isso por quase 10 anos, sem pedir nada em troca. Mas nos últimos meses, a ambulância começou a falhar. O motor já não respondia, a lataria apodreceu, os freios viraram risco. E Bento, já com mais de 70 anos, não conseguia mais consertá-la. Com lágrimas nos olhos, decidiu doá-la ao ferro velho. Se não posso mais usá-la para fazer o bem, talvez sirva de peça para alguém continuar, teria dito. Roberto ouviu tudo em silêncio. Um aperto tomou seu peito. A imagem daquele homem parado, encarando sua antiga companheira de resgates, agora fazia completo sentido. Não era saudade apenas de um objeto, mas de uma missão, de um propósito de vida. Era o olhar de alguém que havia perdido seu instrumento de fazer o bem. E onde está o seu Bento agora? Perguntou Roberto com voz grave. Ele mora aqui perto, numa casa bem simples. Posso te levar até lá, se quiser. Minutos depois, os dois estavam diante de uma casinha humilde, de muros descascados e jardim improvisado com vasos de plástico. Elias bateu palma, e logo a porta se abriu lentamente. Bento apareceu com um sorriso tímido, vestindo uma camisa desbotada e segurando um chá. Quando viu Roberto Carlos em sua porta, congelou. Eu conheço o senhor. Você é o Roberto Carlos, o lateral. Roberto sorriu e respondeu: Sou sim. Mas hoje, sou só mais um admirador seu. Bento riu, constrangido. Ora essa! Um jogador famoso me admirando? Que história é essa? Roberto então se sentou com ele na pequena varanda e pediu para ouvir sua versão da história. Bento, com a sabedoria de quem já viveu muitas vidas dentro de uma, começou a contar, sem drama, sem vaidade. Falou das noites em claro socorrendo jovens feridos, das grávidas que ele levou para dar à luz, das vezes em que quase ficou sem combustível mas nunca sem fé. Contou que a ambulância era sua parceira de missão, sua segunda pele. E que, quando precisou abandoná-la, sentiu como se estivesse enterrando um pedaço de si mesmo. Roberto ouviu tudo com atenção, tocado. Nunca imaginou que, ali naquele bairro afastado, morasse um homem que tinha feito tanto pelo próximo, sem nenhuma plateia, sem likes, sem manchetes. Nos dias que se seguiram, Roberto não conseguiu mais dormir em paz. Aquela história mexeu com algo dentro dele que ia além da compaixão. Era uma vontade genuína de retribuir, de fazer justiça a quem sempre fez o bem em silêncio. Começou a fazer ligações.
Falou com amigos do meio automotivo, com concessionárias, com mecânicos de confiança. Queria encontrar uma ambulância nova, equipada, moderna, mas discreta. Não queria publicidade, nem flashes. O presente precisava vir com o mesmo espírito com que Bento havia servido: humildade, dedicação e amor. E assim, depois de 2 semanas de buscas intensas, Roberto finalmente encontrou o veículo ideal. Uma van adaptada, pronta para ser usada em emergências, com toda a estrutura necessária, e com detalhes personalizados que homenageavam discretamente a história de Bento. No painel, mandou gravar uma pequena frase: ao homem que salvou vidas sem pedir nada em troca. O plano estava traçado. Agora, faltava apenas o momento certo para entregar o presente. Roberto queria fazer isso de forma especial. Não apenas dar um veículo, mas devolver um propósito. E ele sabia que Bento merecia isso, e muito mais. Era uma manhã ensolarada em Campinas, com o céu limpo e o ar leve que só se encontra depois de uma noite de chuva. Roberto Carlos já estava acordado desde cedo, apesar de não ter nenhum compromisso oficial naquele dia. Havia algo dentro dele, uma urgência silenciosa, que o impelia a concluir aquilo que seu coração havia decidido dias antes. Na garagem de sua fazenda, um veículo especial aguardava com o tanque cheio e os pneus recém-trocados. Não era um carro comum. Era uma ambulância 0 km, equipada com tudo que há de mais moderno: desfibrilador, oxigênio, maca hidráulica, suporte para atendimento básico e, principalmente, esperança. A ideia de simplesmente doar a ambulância a um hospital ou ONG havia lhe cruzado a mente, mas ele logo descartou. Não se tratava de caridade institucional, mas de um reconhecimento pessoal. O gesto precisava ser íntimo, direto. Bento não era apenas um homem comum. Ele era a representação viva de uma geração silenciosa que viveu para os outros e foi esquecida pelas manchetes. Antes de sair, Roberto pegou um envelope. Dentro, estava uma carta escrita à mão, algo raro para ele. Não havia feito questão de esconder sua emoção nas palavras. Seu Bento escreveu: a vida me deu fama, títulos e dinheiro. Mas nada disso me comove tanto quanto a sua história. Essa ambulância é sua. Não porque o Senhor pediu, mas porque o mundo precisa de homens como o Senhor continuando a fazer o bem. A viagem até o bairro periférico onde Bento vivia levou menos de 1 hora. Mas para Roberto, parecia uma eternidade. Durante o trajeto, ele revisava mentalmente cada detalhe da conversa que tivera com o gerente do ferro velho. A cada frase lembrada, mais ele se convencia de que estava fazendo a coisa certa. Quando o veículo estacionou na pequena rua de terra, ninguém o reconheceu de imediato. As crianças pararam de brincar e olharam com curiosidade. Os adultos saíram dos portões, intrigados. E entre eles, sentado em uma cadeira de plástico sob a sombra de uma jabuticabeira, estava Bento. Ele reconheceu o ex-jogador, sim, mas não se levantou. Seu rosto endurecido mostrava ceticismo. Afinal, por que Roberto Carlos estaria ali? Seu Bento? Disse Roberto, caminhando lentamente com o envelope nas mãos. Sou eu, respondeu o senhor, franzindo a testa. Vim lhe entregar algo. E então, estendeu o envelope. Bento pegou com certa relutância, abriu com dedos trêmulos e começou a ler. Seus olhos pularam as primeiras linhas, como se temesse uma pegadinha. Mas ao chegar à parte em que Roberto falava da ambulância, sua expressão mudou. Ele parou, olhou para o homem à sua frente, depois virou-se lentamente. A ambulância estava ali, imponente, branca como um raio de esperança no meio do bairro de terra batida. Por longos segundos, Bento ficou em silêncio. Depois, se levantou, com esforço, mas também com dignidade. Caminhou até o veículo, tocou a lataria com as mãos ásperas. Os olhos marejaram. Mas ele não chorou. Ainda não. Isso é sério mesmo? Perguntou, a voz embargada. Mais sério que final de Copa do Mundo, respondeu Roberto, sorrindo com os olhos. O bairro explodiu em aplausos. As crianças se aproximaram com euforia. Os adultos formaram um círculo em volta da cena. Um rapaz gravava tudo com o celular. Outro começou a transmitir ao vivo. Mas naquele instante, o mundo parecia reduzido a 2 homens e uma missão. Roberto abriu a porta traseira e mostrou o interior do veículo. É tudo novo, seu Bento. E tem mais, disse, tirando uma pequena chave do bolso. Essa ambulância está registrada no seu nome, com seguro total. E vou bancar a manutenção por 2 anos. É só continuar fazendo o que o senhor sempre fez de melhor: salvar vidas.
Foi aí que Bento chorou. Mas não foi um choro de dor ou tristeza. Foi o choro de alguém que, após décadas de invisibilidade, finalmente se sentiu visto. Ajoelhou-se, com a mão sobre o coração, e murmurou uma prece em voz baixa. Roberto o ajudou a se levantar e o abraçou forte. Um abraço de gratidão mútua, de um homem que nunca parou de doar e de outro que aprendeu a enxergar além dos holofotes. Nos dias seguintes, o vídeo da entrega viralizou. Jornais, programas de TV e redes sociais espalharam a história por todo o Brasil. Mas para Bento, nada disso importava. O que o fazia sorrir era voltar a percorrer as ruas, agora com uma nova ambulância, mais confortável, mais segura. O povo passou a chamá-lo de Anjo de Campinas. E ele, como sempre, apenas sorria e respondia: anjo, não. Só um homem com um volante e vontade de ajudar. Roberto Carlos, por sua vez, recusou todas as entrevistas. Disse apenas: não fiz para aparecer. Fiz porque precisava fazer. E assim, dois caminhos tão diferentes se cruzaram por um instante, gerando uma mudança eterna. Porque há gestos que transformam não só a vida de quem recebe, mas também a de quem dá.